Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Vitória e sejam bem-vindos ao Vexa. O tema de hoje é um alerta que eu queria muito trazer aqui, porque tem muita gente por aí sofrendo por amor, achando que amarração é uma solução. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra coisa. Amarração não traz amor. Amor não se prende, não se obriga, não se compra. O que a amarração traz é obsessão. E obsessão é uma coisa doente, perigosa e incontrolável. Hoje eu vou contar a história de 3 pessoas que fizeram amarração amorosa, que estavam desesperadas e que acharam que amarrar essa pessoa resolveria tudo. As 3 conseguiram o que queriam e foi justamente aí que o pesadelo começou, porque elas trouxeram para perto de si pessoas transformadas, obcecadas e perigosas. Elas criaram seus próprios monstros. Se você já pensou em fazer uma amarração ou conhece alguém que pensa, eu peço, assiste esse vídeo até o final antes de fazer qualquer coisa. Vamos lá. Amarrei ele e ele não me deixava mais respirar. Meu nome é Vanessa, tenho 30 anos e eu amarrei um homem que hoje eu tenho pavor de encontrar na rua. Eu era apaixonada por um cara que já tinha me dispensado umas 2 vezes. A gente ficava, mas ele deixava claro que não queria nada sério. E eu, em vez de aceitar e seguir minha vida, fui tomada por uma obsessão. Eu precisava que ele fosse meu. Procurei uma pessoa que fazia amarração. Paguei, dei o nome dele, uma foto e pedi o trabalho mais forte que existisse. Queria que ele me amasse do jeito que eu amava ele. Que ele não conseguisse mais ficar sem mim. E funcionou, rápido demais. Em poucas semanas, ele virou outra pessoa. De repente, ele me amava. Me ligava o tempo todo, dizia que eu era a mulher da vida dele, que ele tinha sido burro de me dispensar. No começo, eu me senti no céu. Era tudo o que eu tinha sonhado, mas o sonho durou pouco. Ele começou a não me dar espaço nenhum. Queria saber onde eu estava a cada minuto. Ligava 20, 30 vezes por dia. Se eu demorasse para responder, ele surtava. Aparecia na minha casa, batia na porta. Ele largou o emprego para poder ficar perto de mim o tempo todo. O amor que eu tinha construído virou uma coleira no meu pescoço. Eu não conseguia mais sair com as amigas, não conseguia trabalhar em paz, não conseguia respirar. Ele me vigiava, me controlava, me sufocava. E quando eu tentei terminar, porque eu já não aguentava mais, ele ameaçou se matar. Depois, ameaçou me machucar. A obsessão que eu tinha colocado nele não tinha freio. Eu tinha criado um monstro e esse monstro agora estava obcecado por mim de um jeito assustador. Eu tive que procurar ajuda para desfazer o próprio trabalho que eu tinha mandado fazer. Foi humilhante admitir que eu tinha feito, mas eu não tinha escolha. Quando a amarração foi desfeita, ele foi perdendo o interesse aos poucos, até que sumiu. Mas eu passei meses com medo de um perigo que eu mesma tinha criado. Eu quis amor e fabriquei um perseguidor. Nunca mais eu mexo com essas coisas.
A Vanessa amarrou um homem que tinha dispensado ela e ele virou um obcecado, que largou o emprego, que a vigiava, ameaçava se matar e também machucar ela. Reparem que ela conseguiu exatamente o que ela pediu e ele não conseguisse viver sem ela. O problema é que não conseguir ficar sem vira prisão, vira perseguição. Ela quis amor e fabricou um perseguidor. Precisou desfazer o próprio trabalho para se livrar. Próximo relato. Amarrei e destruí a sanidade dele. Meu nome é Bruno, tenho 34 anos e a amarração que eu fiz não destruiu só o meu relacionamento. Ela destruiu a mente de uma pessoa. Sim, homem também faz amarração e eu fiz. Eu era apaixonado por uma mulher linda que estava saindo de um relacionamento. Ela dizia que precisava de tempo, que não queria nada sério com ninguém naquele momento. Mas eu não quis esperar, eu quis forçar. Procurei alguém que fazia esse tipo de trabalho e pedi uma amarração pesada. Queria que ela se apaixonasse por mim, que me escolhesse, que fosse minha. O trabalho funcionou. Ela veio para mim. Começou um relacionamento comigo cheio de intensidade, de paixão. Mas tinha algo errado desde o início. Ela não parecia ela mesma. Tinha um olhar pesado, confuso, como se estivesse fazendo tudo aquilo sem entender o porquê. Com o tempo, ela foi piorando. Começou a ter crises de ansiedade fortíssimas. Chorava sem motivo, dizia que se sentia dividida, que uma parte dela me amava desesperadamente e a outra parte não entendia o que estava fazendo comigo. Ela vivia num conflito interno constante, porque a amarração estava forçando ela a sentir uma coisa que não era verdade. A mente dela não aguentou. Ela desenvolveu uma depressão severa, parou de trabalhar, se isolou de todo mundo. E a intensidade da nossa relação virou um sofrimento constante para ela. Eu via a pessoa que eu amava definhando na minha frente e eu sabia que a culpa era minha. Foi aí que o peso da consciência me esmagou. Eu tinha forçado uma mulher a me amar e no processo tinha quebrado ela por dentro. Ela estava adoecendo porque a alma dela estava lutando contra uma coisa artificial que eu tinha imposto. Eu procurei desfazer o trabalho, não por mim, mas por ela. Quando a amarração foi desfeita, foi como se ela acordasse. Ela me olhou um dia, confusa, e perguntou o que a gente estava fazendo juntos, porque ela não lembrava direito como tinha ido parar naquela relação. Ela terminou comigo e fez bem. Aos poucos, ela se recuperou, voltou a ser ela mesma, longe de mim. E eu fiquei com uma certeza terrível de que quase destruí a sanidade de uma pessoa por egoísmo. Amarração não é amor, é violência contra a mente de alguém. Essa história mostra um lado que pouca gente fala, o que a amarração faz com a vítima. A mulher que ele amarrou adoeceu, entrou em depressão profunda, porque a alma dela estava lutando contra um sentimento forçado. Ele mesmo diz: amarração é uma violência contra a mente. A pessoa é obrigada a sentir o que não é real, e isso quebra ela por dentro. Ele desfez por consciência para salvar ela, e ela só melhorou longe dele. Último relato e talvez o mais assustador. Meu nome é Letícia, tenho 27 anos.
E a amarração que eu mandei fazer não prendeu só a pessoa que eu queria. Ela me prendeu junto, num pesadelo do qual eu quase não escapei. Eu era obcecada por um ex. A gente tinha terminado e eu não aceitava. Fui atrás de uma amarração forte, dessas de unir de qualquer jeito. E paguei caro por isso. A pessoa que fez o trabalho me avisou. Amarração forte prende os dois. Você vai ficar tão presa a ele quanto ele a você. Tem certeza? Eu, na minha obsessão, disse que sim. Queria ele de volta a qualquer custo. O trabalho uniu a gente de novo. Ele voltou, obcecado, exatamente como eu queria. Mas a advertência da pessoa se provou verdadeira do jeito mais cruel. Eu fiquei tão amarrada a ele quanto ele a mim. A gente se tornou uma coisa doente, dependente, destrutiva. A gente não conseguia ficar junto sem brigar e não conseguia ficar separado sem entrar em desespero. Era um vício, uma prisão de dois lados. E foi ficando pior. As brigas viraram violência, a obsessão dele por mim, que eu tinha criado, virou ciúme doentio, controle agressivo. E eu, presa pela mesma amarração. Não conseguia ir embora. Toda vez que eu tentava sair, uma força me puxava de volta para ele, contra toda a lógica, contra o meu próprio instinto de sobrevivência. Eu sabia que aquela relação estava me destruindo. Meus amigos imploravam para eu sair. Minha família estava desesperada, mas eu não conseguia. A amarração que eu tinha feito para prender ele tinha me acorrentado junto. Foi minha mãe que me salvou. Ela me levou quase à força para uma pessoa de confiança que fez a leitura e confirmou. A amarração era tão forte que tinha criado um laço mútuo, uma teia que prendia os dois numa espiral de destruição. O desfazimento foi longo e doloroso. Eu senti fisicamente cada etapa, como se estivessem arrancando correntes de dentro de mim. Mas quando terminou, foi como acordar de um transe de 2 anos. Eu enxerguei pela primeira vez em muito tempo o tamanho do buraco que eu tinha me enfiado. Ele do outro lado também se soltou. A gente se separou de vez e cada um seguiu a vida. Mas eu perdi 2 anos numa relação tóxica que eu mesma criei. Achei que estava amarrando ele, mas na verdade eu estava me acorrentando junto. E quase não sobrei para contar. Ela foi avisada que a amarração forte prende os 2 lados. Mesmo assim, ignorou a amarração que ela usou. A amarração que ela fez para prender o ex acorrentou ela junto, numa relação violenta a qual ela não conseguia sair. E aqui está a lição das 3 histórias de hoje. Amarração não traz amor, traz obsessão. E obsessão é doença. Prisão é violência. A Vanessa criou um perseguidor. O Bruno quebrou a mente de uma mulher. E a Letícia se acorrentou junto da vítima. Nas 3 histórias, quem fez a amarração se arrependeu amargamente, porque o que elas prenderam não era amor, era um monstro, e monstro não escolhe quem devorar. Se você está sofrendo por amor agora, eu entendo, mas a amarração não é solução, ela é o começo de um pesadelo. O amor de verdade não se força, não se prende e não se compra. E se você já fez a amarração e está arrependido, saiba
que tem como desfazer, tem como sair dessa, e as 3 pessoas dessas histórias conseguiram. Se essa mensagem fez sentido para você, deixa aqui nos comentários. E se você conhece alguém que está pensando em fazer a amarração, compartilhe esse vídeo. Te inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra aqui no próximo vídeo.